A paz do Senhor, meus irmãos, pastor Edivaldo falando aqui. Mais uma vez, uma alegria muito grande podermos cultuar a Deus juntos neste domingo, dia 21 de março de 2021. Eu agradeço a todos vocês que acompanham esse culto, de onde quer que você esteja. E desde já eu quero pedir que você coloque o seu nome, coloque a cidade de onde você está falando, deixe o seu pedido de oração e não se esqueça de compartilhar essa mensagem com os seus contatos, com as pessoas que você ama. Deus tem uma palavra para o seu coração hoje, que pode transformar a sua vida. Nós cremos que a palavra do Senhor tem o poder de restaurar o ser humano, tem o poder de restaurar a vida do homem. E por isso eu peço que você compartilhe, que você não guarde só para você essa palavra. Eu quero agradecer a todos vocês que acompanham diariamente as nossas postagens. Nós temos postado 3 vídeos por dia, caso você não saiba. Tem um vídeo que sai às 6 horas da manhã, o outro às 10 horas da manhã e outro às 8 horas da noite. Então, não deixe de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações, porque assim todas as vezes que a gente postar um conteúdo novo, você é avisado e você pode ser abençoado, pode ser edificado aí. Amém? Em nome de Jesus. Eu gostaria de iniciar esse culto, iniciar esse momento de louvor e adoração a Deus com uma oração. Essa semana foi uma semana bem difícil, uma semana muito complicada. Por mais que a gente queira, às vezes, tirar os olhos das circunstâncias e colocá-los no Senhor, e isso é necessário. Eu sempre falo sobre isso aqui, mas nós também não podemos simplesmente desconsiderar tudo que está acontecendo, fingir que não estamos vendo, porque a crise é real, irmãos. A pandemia é real, o coronavírus é uma realidade. Muitas pessoas estão sendo atingidas diretamente, outras indiretamente. Algumas pessoas têm perdido os seus entes queridos, outros têm sido atingidos na sua própria pele por essa enfermidade, perdendo emprego, deixando de ter uma renda, de ter uma vida digna, e nós não podemos fingir que não estamos vendo essas coisas, amenizar esses acontecimentos. Então eu queria, nesse primeiro momento aqui de culto, unir a minha voz à sua e fazermos juntos uma oração a Deus, um clamor a Deus por essa nação, pelas nações do mundo que têm enfrentado a Covid e, de forma geral, por todos aqueles que têm passado por algum tipo de dificuldade, porque nós sabemos que o sofrimento, ele não se resume apenas à pandemia. Junto com a pandemia vem crises conjugais, crises financeiras, problemas de relacionamento, problemas emocionais, muitas pessoas enfrentando depressão, ansiedade. Aumentou consideravelmente o consumo de antidepressivos, de ansiolíticos, remédios para dormir, consultas aos psicólogos, aos terapeutas, aos psiquiatras. Tudo isso tem feito com que a crise tome uma proporção muito grande e atinja a todos nós. Eu tenho dito aqui que não importa a classe social, não importa a cor, religião, raça, ideologia, todos nós estamos sendo atingidos de uma maneira ou de outra por essa crise. Por isso eu quero orar
quero colocar o nosso país nas mãos do Senhor. Coloque o seu país aí também, se você estiver falando de um outro país, para que Deus dê graça, para que Deus nos faça vencedores, para que o Senhor dê sabedoria aos nossos governantes. Muitos governantes têm agido de forma insensata, têm se sentido impotentes diante desse problema, não porque querem às vezes, mas porque não sabem como lidar com isso, porque pegou todo mundo assim de surpresa. E eu quero colocar também os nossos governantes diante do Senhor, para que Deus dê unção, sabedoria, discernimento a eles, para que eles tenham empatia com o sofrimento do povo e ajam de maneira correta, sem nenhum interesse político. Eu quero juntar a minha oração com a sua nesse momento, em oração, a minha voz com a sua em oração, para que o Senhor nos dê graça. Amém? Vamos orar, então, se você puder, onde você estiver, feche os seus olhos, curve a sua cabeça. Se estiver com a sua família, dê a mão a ele, a ela, e vamos clamar ao Senhor nesse momento. Pai amado e querido, nós te damos graças, Senhor, por esse tempo aqui de comunhão, através dessa reunião online permitida pela tecnologia. Obrigado, Deus, porque muitas pessoas usam a tecnologia para o mal, mas nós usamos para pregar, para levar a Tua palavra. E eu peço ao Senhor que ministre cura, ministre esperança a todo aquele que for alcançado por essa mensagem. Ó Deus, o Senhor tem visto o sofrimento assolando essa terra. Pessoas que estão sendo dizimadas pelo coronavírus, que estão sendo atingidas por essa enfermidade. Mas eu te peço que tenha compaixão de nós, Senhor, tenha misericórdia de nós. Faça-nos encontrar rapidamente a cura. Ó Deus, a vacina já existe, mas ela ainda não chegou até nós. Não estamos conseguindo vacinar ainda como deveríamos. E por isso, grande parte da população do nosso país se encontra desprotegida. Mas eu te peço que o Senhor dê ferramentas aos nossos governantes para que eles viabilizem essa vacina, para que ela possa se tornar uma realidade na vida de muitas pessoas. E com isso, a evolução dessa enfermidade seja controlada, em nome de Jesus. Deus, eu te agradeço por aqueles que fazem parte dos profissionais da área de saúde, que não têm medido esforços para nos ajudar a combater esse vírus, que têm muitas vezes se exposto ao perigo, que trabalham, Senhor, em condições precárias. Eu peço ao Senhor que visite a família dele, dela, e recompense a eles quantas vezes for necessário, Deus, por tudo que eles têm feito em prol da preservação da vida nesse país. Em nome de Jesus, ó Deus, pedimos que os nossos governantes tenham sabedoria, tenham discernimento, tenham capacidade, tenham empatia e enxerguem o sofrimento alheio como se fosse um filho dele sofrendo, como se fosse uma filha dela sofrendo. E tomem as decisões corretas, Senhor, sem nenhum interesse econômico, político, partidário, ideológico, mas que essa pandemia seja controlada no Brasil e no mundo e que nós possamos aprender diante dessa situação tudo aquilo que o Senhor quer nos ensinar. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém e amém. Nesse momento eu gostaria de
louvar a Deus junto com você. Tem um grupo aqui hoje convidado, que é o Ministério Restaurate, daqui de Belo Horizonte, amigos de seminário do Cristo para as Nações, e eles gentilmente cederam as canções para que nós compartilhássemos aqui. Eu te convido a conhecer o trabalho deles nas redes sociais. Na descrição do vídeo vai estar aqui o link, né, para as redes sociais deles. Eles fazem um trabalho maravilhoso de louvor a Deus. O ministério já tem 10 anos de existência e eu te convido a louvar junto com eles nesse momento. Amém? Em nome de Jesus. Sustenta e me guarda, teu amor me faz tão bem. Grande sumo sacerdote Jesus Cristo, unigênito de Deus. Como pode alguém olhar o mundo e não te perceber?
Glória a Deus. Irmãos, nesse momento do culto, você tem a oportunidade de expressar a sua gratidão por esse ministério, pelo Ministério Minuto com Deus, através da sua contribuição, da sua oferta. E você pode contribuir de várias formas. Eu tenho recomendado às pessoas que adquiram esse livro aqui, que chama-se Recomece a Viver. Foi um livro escrito por mim e pelo Gabriel, meu filho, Gabriel Oliveira, antes da pandemia, antes da crise. Parece até que Deus estava preparando essas mensagens para esse momento. São mensagens diárias, são 365 mensagens que te desafiam, que te incentivam a recomeçar, a viver com Jesus, com Deus na sua vida, convidando o Espírito Santo para fazer parte dos seus dias. O link para adquirir o livro vai estar na descrição também desse vídeo. Quando você adquire, você está ajudando a manter o trabalho que nós fazemos aqui, o trabalho evangelístico que nós fazemos aqui. Amém? Outra forma de nos ajudar é tornando-se membro do canal. Eu agradeço aos 867 membros que já temos no canal. Glória a Deus. Temos a meta aí de chegar a 1000 membros. Isso nos ajuda de várias formas. Isso faz com que o YouTube reconheça o potencial do nosso canal e recomende ele para outras pessoas. Então você pode se tornar membro. É um valor baixinho, pequenininho que você paga mensalmente e dessa maneira nos ajuda a mantermos aqui as despesas que temos. Nós temos uma conta jurídica, temos o Pix através do CNPJ, que está tudo na descrição desse vídeo. E se de todo você não puder ajudar, somente o fato de você clicar aí no like, compartilhar, deixar o seu comentário, já faz com que esse vídeo seja impulsionado. Amém? Então, nós contamos aí com a sua gratidão, com a expressão da sua gratidão. Eu agradeço particularmente todos aqueles que têm compartilhado as mensagens Minuto com Deus todos os dias, nos seus grupos de WhatsApp, em vários veículos de comunicação, nas redes sociais, Instagram, Facebook, YouTube. Eu louvo a Deus pela sua vida. Que o Senhor retribua muitas vezes mais aquilo que você tem feito pelo reino de Deus. Amém? Vamos para a palavra do Senhor. A palavra que Deus colocou no meu coração hoje, para compartilhar com você, eu intitulei como Mantendo a Esperança em Tempos de Crise. Mantendo a esperança em tempos de crise. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Jeremias, capítulo 17. Jeremias, capítulo 17, do versículo 1 ao versículo 8. Hoje eu vou fazer um pouco diferente. Geralmente eu leio todo o texto e depois faço um comentário. Hoje eu vou ler o versículo e em seguida fazer um comentário. Mas nós vamos discorrer do versículo 1 ao versículo 8. O profeta Jeremias escreveu, e quando o profeta escreve, muitas vezes é Deus falando. Então aqui você pode perceber que o texto ele abre aspas, ou seja, Deus dizendo, né? Às vezes a gente quer ouvir profecias e as pessoas vão atrás de profecias e não é pecado você ouvir e receber profecias, só que nós queremos aquela profecia que nos beneficia somente. Mas a Bíblia, a palavra profética, às vezes ela é uma cajadada. Às vezes ela é uma exortação assim pesada para nós. Mas a gente quer só o quê? A gente só quer a coisa boa, não é? Então vamos ver o que Deus falou aqui através da boca do profeta Jeremias. No capítulo 17,
a partir do versículo 1, eu vou ler até o 8. Diz assim, olha: o pecado de Judá está escrito com estilete de ferro, gravado com ponta de diamante, nas tábuas dos seus corações e nas pontas dos seus altares. O pecado de Judá está escrito a ferro, gravado com diamante na tábua do seu coração. Alguns poderão dizer assim: pastor, essa palavra é para o povo naquela época. Amém. E eu concordo com você. É uma palavra de Deus direcionada ao povo de Judá, lá no Antigo Testamento. Só que a Bíblia diz que Deus não muda. Malaquias falou: eu, o Senhor, não mudo. Deus não muda. Portanto, se Deus dá uma palavra a um povo diante do pecado, uma palavra de arrependimento, de exortação, essa palavra, se o povo de Deus estiver andando fora dos propósitos dele, seja em qualquer época for, essa palavra pode sim se aplicar a mim e a você também. Então eu entendo que é uma palavra direcionada ao povo de Judá pelo profeta Jeremias, só que não é por acaso que ela está na Bíblia, meu irmão. Não é somente para um contexto histórico. Deus não muda. Então, todas as vezes que eu e você nos afastarmos do propósito de Deus, Ele enviará os seus profetas, ou enviará a sua palavra, ou falará comigo e com você de alguma maneira para nos direcionar novamente ao caminho. E é isso que Deus está fazendo aqui. Primeira coisa que Ele fala, que nós somos um povo marcados pelo pecado. Nós temos sido um povo marcado pelo pecado. Ele fala aqui que o pecado está escrito com estilete de ferro, gravado com ponta de diamante. Você já viu aquelas pessoas que mexem com artesanato que escrevem na madeira, que o negócio fica gravado? Ou aquelas pessoas que fazem uma tatuagem que o lugar tem que esquentar para ficar marcado, para ficar gravado? É isso que Deus está falando. O pecado de vocês está marcado, está cravado. Significa que o pecado faz parte da nossa vida. Nós somos um povo egoísta, individualista, só pensamos em nós mesmos. Somos egocêntricos. Às vezes achamos que o mundo gira ao nosso redor. Tem pessoas sofrendo no mundo inteiro, de um lado do outro, e você às vezes fica chateado porque o meu café esfriou, porque a garrafa não manteve o café frio, alguém esqueceu a tampa aberta e o café esfriou, porque nós somos um povo egocêntrico, achamos que o mundo gira ao nosso redor. Somos um povo rebelde, somos um povo carnal, não conseguimos andar em obediência. O pecado está gravado, está cravado no nosso coração. Romanos capítulo 3, verso 23, diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O pecado nos afasta da glória de Deus. Então, a primeira advertência do profeta Jeremias aqui, olha, vocês estão em pecado. O pecado está gravado no coração de vocês. Por mais que Deus peleje com a gente, por mais que Deus fale conosco, nós continuamos tendo uma tendência carnal, uma tendência ao pecado. E por isso estamos destituídos da glória de Deus. Versículo 2 e 3. Os filhos deles, o profeta continua falando, os filhos deles se lembram dos seus altares e dos postes de Azerá, ao lado das árvores verdejantes e sobre os montes altos, e sobre as montanhas do campo. Olha o que Deus fala. As riquezas de vocês
e todos os seus tesouros eu os darei como despojo, como preço por todos os seus pecados nos altares idólatras, por toda a sua terra. Pastor, você falou que era uma palavra de esperança em tempo de crise. Calma, nós vamos chegar lá. Eu preciso ter esperança. Eu preciso continuar crendo que Deus vai mudar as coisas. Mas eu não posso tomar posse de uma esperança de maneira superficial, como se tudo estivesse bem comigo. Está entendendo? Eu preciso ter consciência de que as minhas atitudes me afastaram de Deus. Os meus pecados me afastaram de Deus. E o versículo 3 aqui diz que a riqueza que nós juntamos, os tesouros que nós juntamos, Deus considera como despojo, como resto. Olha, isso aí que vocês estão considerando riqueza, isso aí não serve de nada. As riquezas que nós acumulamos, os bens materiais que nós acumulamos, irmãos, nós nos cercamos de um aparato de coisas que muitas vezes nós nem precisamos, sabe? A gente está aprendendo nessa pandemia que nós precisamos da simplicidade. Precisamos de coisas simples. Quem estava acostumado com essa simplicidade sentiu menos o efeito da pandemia. Agora, quem estava no glamour, no luxo, sente o impacto de uma forma mais profunda. As coisas que nós acumulamos, os bens, as riquezas, para Deus não valem nada. São consideradas despojo. Despojo é aquilo que está sobrando, é aquilo que não faz falta. Nós passamos a nossa vida tentando acumular riquezas desta terra. Tem pessoas que têm como propósito de vida ficar rico, alcançar o 1 milhão, em busca dos nossos prazeres, dos nossos sonhos, das nossas conquistas, desprezando que o que mais importa nessa vida é a nossa salvação, é a nossa intimidade, é o nosso relacionamento com Deus. Quando nós perdemos alguém na família, nós nos damos conta de que o que mais importa para nós são vidas, são pessoas. Não é pecado ficar rico, eu já falei isso aqui outras vezes, mas a riqueza nunca vai estar acima das pessoas. Todo o dinheiro que você conseguir juntar nessa terra não será mais importante do que a vida do seu filho, do seu pai, da sua esposa, da sua mãe, do seu irmão. O que mais importa é a nossa intimidade com Deus. E quando nós estamos próximos de Deus, nós amamos pessoas, nós amamos vidas. Tudo que nós conquistarmos ao longo da nossa existência, se o fim disso tudo não for para abençoar pessoas, para Deus isso é despojo. Para Deus isso não vale nada. O maior legado que nós podemos deixar não são as riquezas, mas o quanto a nossa vida fez a diferença na vida das pessoas. Quantas vidas foram transformadas através da minha vida, da sua vida. Esse é o grande legado. Eu posso morrer pobre, cego e nu, mas se eu tiver levado alguém à presença de Jesus, isso é um grande tesouro. Isso é o que eu vou estar apresentando a Deus quando eu estiver diante dele. Quando eu abrir as minhas mãos, eu vou dizer, Senhor, eu preguei tua palavra. Pessoas te conheceram através da minha vida. O Espírito Santo do Senhor me usou para levar a palavra. Isso é o que vai importar, meu irmão. Jesus, ele disse certa vez que nós o abandonamos. Mas quando foi que nós te abandonamos? Quando eu tive fome e vocês não me deram de comer.
Quando eu tive sede, vocês não me deram de beber. Quando eu tive preso, vocês não me visitaram. Doente, vocês não foram lá. Mas, Senhor, eu não estou lembrado disso não. Hein? Quando é que o Senhor ficou entrevado assim que eu não vi? Toda vez que você deixou de fazer isso a um dos pequeninos, foi a mim que você deixou de fazer. Mas toda vez que você fez, foi a mim que você estava fazendo. Era a mim que você estava fazendo. Então nós temos que rever, irmãos, as nossas prioridades. Aquilo que nós consideramos lucro, ganho, Deus considera despojo. O apóstolo Paulo falou assim, olha, tudo que eu conquistei eu considero como lixo, como esterco, por causa da excelência de Cristo. Continuando aqui a reflexão em Jeremias capítulo 17, versículo 4, diz assim, você mesmo perdeu a posse da herança que eu lhe tinha dado. Eu o farei escravo de seus inimigos, numa terra que você não conhece, pois acendeu-se a minha ira, que arderá para sempre. É uma profecia, irmão. Quem gosta de tomar posse de profecia aí, ó? Aleluia! Pois é difícil tomar posse de uma profecia dessa, né? Você perdeu a posse da herança, por isso eu te farei escravo dos seus inimigos, numa terra estranha, numa terra que você não conhece, porque a minha ira se acendeu contra você. Deus está dizendo aqui que Judá perdeu a posse da herança que ele tinha dado. Ou seja, desprezou aquilo que era mais valioso para se agarrar em bênçãos temporárias, passageiras. Lembra que Esaú abriu mão da sua primogenitura por causa de um prato de lentilhas? Por causa de um guisado, de um ensopado? Ele abriu mão de algo que era extremamente valioso por causa de uma bênção temporária. E é isso que muita gente está fazendo. Jesus falou para nós não acumularmos tesouros aqui na terra, porque aqui na terra a traça e a ferrugem corroem os tesouros, mas que nós ajuntássemos tesouro no céu. E por termos desprezado essa herança celestial que foi conquistada por Jesus para nós, Deus está dizendo aqui que nós nos tornaremos escravos em uma terra que nós não conhecemos. Eu sei, eu já vou voltar a frisar aqui, eu sei que aqui no texto está falando para aquela época, quando o povo de Deus se tornou escravo na Babilônia, mas eu quero trazer essa reflexão para o nosso tempo. Jeremias diz que nós seríamos feitos escravos numa terra que não conhecemos. Nesse momento da história, 21 de março de 2021, a terra está irreconhecível. Essa é uma terra que eu não conhecia. É só você sair nas ruas da sua cidade para você ver aí. Nós temos um país devastado pela fome, pelo desemprego, uma terra desolada que em nada se compara ao país que nós conhecemos. Durante muitas décadas, nós, os evangélicos, reclamamos e condenamos o carnaval. E eu também não concordo com algumas práticas que são feitas no carnaval. A nudez, a embriaguez, a apologia à promiscuidade, nada disso. E durante muitos anos nós oramos para que não houvesse carnaval. Esse ano não houve carnaval e nós lamentamos. Porque foi diante de uma determinação, foi diante de uma crise, diante de uma pandemia. Ninguém disse assim, ai, que bom. Não, todo mundo queria sair. Eu queria que não houvesse a festa, mas eu queria ter liberdade para sair, não é isso? Se você concorda aí, diga amém nos comentários.
Porque nós desprezamos a herança celestial, nós fomos feitos escravos em uma terra estranha. Estamos como escravos dentro dos nossos lares. Quem pode, né? Tem gente que está saindo. E não pense que quem está sendo obrigado a sair da sua casa está feliz com isso, não. Na medida do possível, eu tenho cumprido o isolamento social, mas eu tenho um trabalho. Eu trabalho aqui no aeroporto, em Belo Horizonte, aeroporto da Pampulha, e eu tenho que sair para trabalhar. Minha atividade é considerada essencial pelas autoridades. Não pense você que eu estou saindo feliz e retumbante por estar indo trabalhar, não. Eu queria estar aqui, na minha casa, protegido, livre de qualquer possibilidade de contaminação. Então, eu entendo aqueles que estão saindo, que eles não estão indo por vontade própria, mas por uma extrema necessidade. E muitas vezes são obrigados a saírem de suas casas e pegar um ônibus lotado e trabalhar num local sem uma proteção adequada, sujeito a contrair a doença e levar para dentro da sua casa e contaminar a sua família. Mas ao mesmo tempo, se ele não sair, ele não vê os recursos chegarem para que ele se mantenha, para que a sua família seja alimentada. Então, nós nos tornamos escravos em uma terra que nós não conhecemos. Profecia. Está escrito aqui na Bíblia. Ah, pastor, foi para aquela época, mas se enquadra nesse tempo de hoje. Versículo 5 traz uma palavra que a maioria de nós, cristãos, conhece, já ouviu em pregação, que diz assim: assim diz o Senhor, maldito é o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. E o verso 6, ele será como um arbusto no deserto. O homem que confia no próprio homem, seja em si mesmo ou seja em outros homens, e aqui fala homem de uma forma geral, humanidade, homem e mulher, ele será como um arbusto no deserto. Não verá quando vier algum bem, habitará nos lugares áridos, em meio à escassez, numa terra salgada onde não vive ninguém. Meu Deus, pastor, o senhor falou que era uma palavra de esperança. Quando que começa a esperança? Fique atento aqui ao que Deus quer falar com você. Deus nos chama a uma reflexão diante do nosso pecado, da nossa soberba. O homem que confia em si próprio é soberbo. Deixou de ser humilde. Ele vai ser igual um arbusto no meio do deserto, sozinho. Não perceberá quando as coisas boas chegarem até ele. Vai habitar no meio da sequidão, da aridez, numa terra salgada onde não vive ninguém. Quem confia em si mesmo ou quem deposita a sua confiança em homens é maldito. É isso que o profeta está dizendo. E Jeremias nos mostra a diferença entre os que confiam na força humana e naqueles que dependem do Deus vivo. Ele deixa claro que não é possível ter os dois como base da nossa confiança. Ou nós colocamos a nossa esperança nas promessas e na força das pessoas, ou olhamos para Deus e suas promessas. Promessa de governante, promessa de político, promessa de homem não vai sustentar a sua fé nesse momento, mas a promessa de Deus contida na palavra, sim. Quando nós tomamos o ser humano como base da nossa confiança, nós vamos nos desapontar e vamos ficar frustrados. Mas quando Deus se torna a fonte suprema da nossa confiança,
nós não seremos abalados, não seremos abandonados. Amém, meu irmão? Confie no Senhor. Confie no Senhor. Pode parecer que não, mas Ele tem tudo sob controle. Em Abacuque, capítulo 2, versículo 4, o profeta Abacuque escreveu assim, olha, o justo viverá pela fé. E ele não está falando aqui de confiança e fé no ser humano, mas em Deus. O justo viverá pela fé no Senhor, em Deus. Provérbios capítulo 29, versículo 25 está escrito, quem teme ao homem cai em armadilhas, mas quem confia no Senhor está seguro. Eu tenho esperança que o governo, as autoridades, o Senado, o Legislativo, não. Eles estão ali com a autoridade delegada por Deus, mas a nossa vitória, a nossa bênção, a nossa conquista, vencermos essa crise é algo que virá do Senhor, é algo que virá de Deus. Amém? Quem deposita mais confiança em si mesmo ou em outras pessoas do que em Deus vai ficar amargurado, vai ficar desapontado. A pessoa pode até experimentar uma momentânea prosperidade ou uma aparente prosperidade durante um tempo, mas a jornada não vai levar ele ao destino que ele deseja. Mas quem transfere a sua confiança para Deus vai descobrir que a vida dele criou raízes profundas em um solo bem irrigado. Em 1 Samuel capítulo 2, verso 30, Deus declara assim, olha, honrarei os que me honram, mas aqueles que me desprezam serão tratados com desprezo. Honre a Deus, louve a Deus, deposite sua confiança em Deus, e Ele vai te honrar. Amém? E aí no verso 7 e 8, é uma palavra de esperança. Deus primeiro mostra a crise, o motivo da crise, as consequências da crise, para onde nós iremos, para onde seremos levados, a terra desolada. Mas no verso 7 e 8, ele nos dá o alento. Ele diz assim, mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. Esse homem, segundo as palavras de Jeremias, será como uma árvore plantada junto às águas e que estende as suas raízes para o ribeiro. Ela não temerá, não terá medo quando chegar o calor, porque as suas folhas estarão sempre verdes. Não ficará ansiosa no ano da seca. Receba essa palavra. Aquele que confiar no Senhor não ficará ansioso no ano da seca, nem deixará de dar fruto. Além dele não ficar ansioso, ele conseguirá abençoar outras pessoas. Eu estou profetizando sobre essa palavra, que mesmo no tempo da crise, no tempo da pandemia, da escassez, do desemprego, você e sua família terão o sustento. E você será abençoado a ponto de poder ajudar outras pessoas. Se você recebe essa palavra no seu coração, diga amém, eu recebo em nome de Jesus. Não ficará ansioso, ansiosa no ano da seca. Essa é a promessa de Deus para você. Essa é a palavra de esperança para você. Eu sei, meu irmão, que nós temos vivido dias difíceis. Não tem como a gente desprezar isso. As coisas estão aí, ó. Mesmo quando você desliga o noticiário, as notícias batem na sua porta. As notícias chegam no grupo da família. Chegam do seu vizinho. Mesmo se você desligar o noticiário, porque a gente estava fazendo isso, né? Ah, não, as notícias na TV, na internet estão me bombardeando, eu vou desligar. Ok, eu desliguei também, eu dei uma pausa.
Mas aí as notícias começam a chegar assim, de outras fontes, sabe? Porque elas são uma realidade, infelizmente. A morte de alguém chega aos nossos ouvidos a todo momento. Mas eu te desafio a continuar orando e a continuar crendo que o Senhor nos proporcionará dias melhores. Eu creio nessa palavra, em nome de Jesus. Bendito é o homem que deposita sua confiança em Deus, porque ele será frutífero. Ele não vai ter medo dos dias maus, ele não vai ficar ansioso, porque as suas raízes não estão firmadas, não estão condicionadas às circunstâncias, mas elas estão ligadas às águas, às fontes das águas, dos ribeiros. Elas estão ligadas em Deus. Amém? Em nome de Jesus, receba essa palavra, é uma palavra simples. Não é uma palavra de profundo conhecimento teológico, uma nova revelação, mas é algo que, se você se apropriar, vai alimentar o seu espírito, a sua fé, vai te fazer ter forças para acordar amanhã. Amanhã é segunda-feira, é dia de arregaçar as mangas e tentar de novo, e tentar novamente. Pastor, não estou vendendo nada, amanhã é dia de você tentar novamente. A sua mente não será tomada pela ansiedade, mas você será plantado junto às fontes das águas. E ainda que você não venda nada, e ainda que você não veja o dinheiro entrar na sua conta, mas você verá o suprimento, a sua necessidade será suprida de alguma maneira, meu irmão. Não tenha vergonha de dizer, olha, eu estou precisando. Vá até o seu parente, o seu amigo, seu pai, a sua mãe. Quantas vezes eu me casei muito jovem, me casei aos 20 anos de idade, a minha esposa tinha 18. Quantas vezes eu recorri ao meu pai. Falei, pai, meu dinheiro esse mês acabou. E acabou o leite dos meninos junto com o dinheiro. Porque nós temos que ser sinceros, sabe? Não adianta você tentar querer manter a aparência de bonitão nessa hora, não. Ah, o governo está dando um auxílio aí. Ó. Quem sabe é a hora de você agarrar nesse auxílio. Quem sabe é isso aí que vai te ajudar a comprar o pão e o leite. O arroz, o feijão e o macarrão. Suas raízes não estão firmadas nas circunstâncias, mas firmadas em Deus. De uma maneira ou de outra, Deus vai te dar o sustento. As suas necessidades básicas serão supridas. Pode ser que haja uma queda aí no seu padrão? Pode. Talvez é Deus nesse momento quebrando muita gente aí. Mas fome você não vai passar, não. Em nome de Jesus. Você não vai passar, não. O seu emprego fechou as portas porque quer, de alguma maneira, preservar a sua vida. O seu prefeito decretou lockdown aí na sua cidade. Você tem uma ferramenta de comunicação, olha. A gente tem tantos contatos aqui. Não tenha vergonha de expor sua debilidade. Todos nós estamos sujeitos a um momento assim. Hoje eu peço ajuda, amanhã eu estou em condições de ajudar. Mas é importante nós sermos sinceros. Outra coisa que Deus colocou no meu coração é que nenhuma situação é para sempre. Nada é para sempre. Eclesiastes diz que há tempo para todas as coisas. Há tempo de rir, tempo de chorar, tempo de plantar e tempo de colher, tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de pandemia e tempo de bonança, tempo de doença e tempo de encontrar a cura para a doença, tempo de ser contaminado e tempo de ser vacinado. Essa pandemia não é para sempre. Essa crise não é para sempre. Ah, pastor, mas está morrendo muita gente. Eu sei. E saiba que Deus tem um compromisso com aqueles que sofrem. Palavra de Jesus isso.
Bem-aventurados os que sofrem, porque eles serão consolados. Amém? Pandemia não é para sempre, isolamento não é para sempre. Por mais que os nossos governantes, seja em qualquer esfera, tenham agido incorretamente diante dessa pandemia, isso não foi só aqui no Brasil, foi no mundo inteiro, transformaram a crise numa disputa política, está chegando o tempo em que a sensatez dá lugar à cobiça, em que a compaixão dá lugar à falta de misericórdia. Quando as mortes começam a ameaçar quem está próximo, as ideologias e o fanatismo são deixados de lado. E nós passamos a agir para preservar a nossa vida e a vida daqueles que nós amamos. O cativeiro que você tem enfrentado hoje, receba isso em nome de Jesus, seja em qualquer área da sua vida, dará lugar à liberdade. Nós veremos o sol nascer de novo. Nós teremos dias melhores. Em nome de Jesus, eu creio, meu irmão. Eu creio nisso. E eu quero que você receba essa esperança aí no seu coração. Tem sido dias pelejados, dias difíceis. Eu sei, mas se você está vivo, está alimentado, está saudável, ainda é motivo de você glorificar a Deus. Vai haver um novo dia, um novo tempo. Mas uma coisa eu quero declarar para você. Existe um tempo de Deus para que isso se cumpra. E enquanto nós estivermos convivendo com essa doença, nós temos que ser prudentes. A Bíblia fala muito de uma doença chamada lepra. Você já leu isso em algum lugar, você já escutou isso em algum lugar. Jesus curou um leproso. E na Bíblia, toda pessoa que fosse diagnosticada com lepra deveria o quê? Se isolar. Porque assim a doença que ele carregava em si não contaminaria outras pessoas. Olha que lição para nós. Que lição simples. Quando eu falo aqui, quando eu defendo o isolamento social, não é porque eu estou alinhando a minha mentalidade com o governo A ou B, não. É porque eu estou indo para a Bíblia e vendo que, olha, doença contamina a pessoa. E se for uma doença letal como o coronavírus, em alguns dias ela mata a pessoa. Então a defesa que eles tinham era o isolamento. Se hoje, diante de um quadro em que nós ainda não temos a vacina, embora muitos países já estejam, se vacinando em uma fase avançada, as armas que nós temos são o isolamento, são o uso de máscaras, a higienização das nossas mãos. Então, tome posse dessas armas. Ah, pastor, eu preciso sair para ganhar dinheiro. Se não tem outro jeito, meu irmão, vai. Mas se lembre de se prevenir. Porque imagina você trazer essa doença para dentro da sua casa. Não há dinheiro que compense a perda de uma vida. CNPJ pode falir aí, pode quebrar. Vida não volta. Vida não volta. Não há dinheiro que compense a perda de uma vida. Essa semana foi muito triste. Essa semana que passou. No começo da semana eu tive a notícia da morte de um colega de trabalho que tinha 59 anos de idade. Tinha acabado de se aposentar e estava começando a usufruir do tempo de aposentadoria junto com a sua esposa. Ontem eu tive a notícia de um falecimento de um primo. Um primo em segundo grau, mas era um primo. E nós tivemos também a notícia do falecimento, da morte do irmão Lázaro. Todo mundo que é cristão, evangélico, ou até os católicos, conhecem alguma canção do irmão Lázaro, que se converteu, que tinha um testemunho maravilhoso. E, inclusive, eu quero expressar os meus sinceros sentimentos, não somente à família do Lázaro, mas à família de todos aqueles que perderam pessoas queridas nesses últimos dias. Que o Espírito Santo conforte o seu coração e traga consolo à sua vida, à sua família.
Eu estou falando essas coisas porque tem pessoas querendo usar Salmo 91 para combater a doença, para enfrentar a doença. Eu vou sair de casa de qualquer jeito, porque a palavra diz que 1000 cairão ao meu lado e 10.000 à minha direita, mas eu não vou ser atingido. Irmão, lembra que Jesus, mesmo conhecendo a palavra, quando o diabo falou para ele se atirar de um lugar alto, porque havia uma promessa que ele seria amparado, ele falou o quê? Não devemos tentar ao Senhor o nosso Deus. Desprezar as recomendações da ciência nesse momento é como se você estivesse se jogando de um precipício. Deus vai está escrito que os anjos vão me amparar aqui na minha queda. Não se for uma queda forçada por você mesmo. Essa é a palavra que eu queria deixar para você, no nome de Jesus. Há um tempo desfavorável, há uma crise, há um deserto, há sofrimento, mas o Senhor diz que devemos continuar depositando a nossa esperança nele, porque no momento certo ele vai honrar a nossa vida, ele vai restituir aquilo que tem sido destruído agora. Um dia nós vamos olhar para trás e poderemos dizer: eu sobrevivi à pior crise sanitária da minha geração. Eu estava lá, mas eu não me deixei abater. Eu tive momentos de dor, de perda. Eu tive momentos de profunda escassez. Eu fiquei desempregado. Eu fiquei, assim, com as coisas muito precárias dentro da minha casa. Eu vi gente morrendo de um lado e do outro. Mas eu mantive a minha fé e a minha esperança em Deus. E eu consegui sobreviver a essa crise. Amém? Receba essa palavra, em nome de Jesus. Não, eu queria muito que muitas pessoas fossem alcançadas por essa palavra. Eu não estou falando isso, irmão, de coração, por causa de like, de monetização, de impulsionamento. Não é isso. É porque eu sei que tem pessoas desesperadas. Desesperadas. Então, eu quis trazer, Deus colocou no meu coração essa palavra de esperança. De esperança de uma forma consciente. Não de esperança, vamos lá, aleluia, é amanhã, gente, vamos abrir tudo, vamos para a galera. Não, não é isso. Esperança de uma forma consciente, de uma forma prudente, de uma forma sensata. Cremos em um Deus que é capaz de mudar as circunstâncias, que é capaz de reescrever a história. Daqui a pouco as coisas vão voltar ao normal. Mas nós não podemos nos afastar do Senhor. Amém? Eu quero orar por você nesse momento, encerrando esse momento de culto aqui e pedindo a Deus que seja conosco nesse momento de tanta dor, de tanto luto, de tanta tristeza, que Ele nos faça enxergar uma luz no fim do túnel. Jesus, Ele chama para si aqueles que estão cansados, que estão sobrecarregados. E talvez você esteja nesse momento se sentindo assim, cansado, esgotado. Vá até Jesus. Dê um passo em direção a Ele. Convide Ele para fazer parte da sua vida e do seu coração. E receba essa palavra de alento, de esperança no seu coração. Amém? Vamos orar. Vamos orar nesse momento. Eu queria que você fizesse também a sua oração. Não somente eu orasse, mas que você pudesse orar também. Eu quero agradecer a todos que participaram aqui, aqueles que se tornaram membros, aqueles que contribuíram com ofertas, com superchat, com ofertas lá na nossa conta jurídica. Que Deus retribua na sua vida. E eu te convido a fazer essa oração junto comigo, a clamarmos a Deus nesse momento, em nome de Jesus, diante dessa palavra. Pai amado e querido, nós te agradecemos porque sabemos que o Senhor está conosco, sabemos que o Senhor não nos abandonou
Nos perdoe porque somos um povo marcado pelo pecado. O pecado faz parte da nossa vida. Nos tornamos seres individualistas, narcisistas, egocêntricos, amantes de nós mesmos e nos afastamos, nos desviamos dos teus caminhos. E acumulamos riquezas e bens que, na verdade, o Senhor considera como resto, como despojo. E muitas pessoas, Deus, se pudessem, dariam tudo o que têm para ter a vida da pessoa amada de volta, para ter o seu pai de volta, a sua mãe, o seu marido de volta, mostrando para nós que essas riquezas materiais não servem para nada. Esse carro é bonito, mas na eternidade ele não vai entrar. Essa roupa de marca é muito top, mas lá no céu ela não vai servir de nada. Nos ensina a valorizarmos aquilo que realmente importa e que possamos acumular riquezas não aqui na terra, mas nos céus. Em nome de Jesus, não queremos perder a posse da herança que o Senhor nos deu. Não queremos trocar a bênção eterna por algo passageiro que o mundo nos oferece ou que o diabo nos oferece. Nos perdoe porque desprezamos essa herança celestial que foi conquistada por Jesus. E eu te peço, Pai, no nome de Jesus, que o Senhor nos ensine a depositar a nossa confiança não em homens, não em nós mesmos, mas no Senhor, no teu poder, na tua infinita graça e misericórdia. Porque maldito é o homem que confia no homem. Que nós possamos exercitar a nossa fé, colocar a nossa esperança e a nossa confiança no Senhor, porque assim não seremos confundidos, não seremos frustrados. Eu quero viver pela fé, igual o Abacuque falou, que o justo viveria pela fé. Eu quero ser essa pessoa que vive pela fé, que é movida pela fé e não por aquilo que vê. Em nome de Jesus. Sabemos que quando a nossa confiança estiver em Ti, nós nos tornaremos como árvores plantadas junto a ribeiro das águas, e cujas raízes estão firmadas e cujas folhas estão sempre verdes, porque assim nós não ficaremos apreensivos e ansiosos no tempo da sequidão, no tempo da escassez. É isso que eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Para todos aqueles que estão ouvindo esse culto, participando desse culto, tira toda a ansiedade, tira toda a apreensão, toda a inquietação e coloca paz no coração desse irmão e dessa irmã. Que eles possam deitar a cabeça no travesseiro hoje e dormir em paz, tranquilos, sabendo que o amanhã pertence ao Senhor. Em nome de Jesus, essa mãe, esse pai, que são colunas nessa casa, mas que já estão se sentindo enfraquecidos pelas circunstâncias, que eles possam ser fortalecidos nesse momento, para que os filhos continuem os enxergando como um porto seguro, que eles não vacilem, mas que eles estejam firmes, com uma visão realista, mas otimista das coisas. Que amanhã ele e ela tenham força para levantar da cama cedo, para ir à luta, para usar as ferramentas que o Senhor deu a eles, com objetividade, com determinação, com ousadia, mas também com cautela, com sensatez. É o que nós te pedimos, Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Sabemos que o cativeiro que enfrentamos hoje, a qualquer momento, se transformará em um lugar de liberdade. Porque nós cremos na Tua palavra, cremos nas Tuas promessas. Nós te damos graças pela Tua palavra, por tudo que o Senhor fala conosco.
e continue ministrando ao nosso coração durante essa semana. Que seja uma semana mais branda, tanto em termos de notícias como em termos de recuo do número de mortes, do número de contaminações, do aumento dos leitos nas UTIs, do aumento, do avanço do percentual de vacinados aqui nesse país. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém e amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti, sobre a tua casa, sobre os teus negócios, sobre a tua família, estenda a tua face e te dê a paz. Que Deus te abençoe. Nós vamos ouvir mais um louvor aqui com o Ministério Restaurate. Não deixe de inscrever-se nas redes sociais deles, é bênção para a sua vida. E que Deus te conceda uma semana de vitória e de bênção, em nome de Jesus. Amém. Não é por mim que estou